Tinha o seu pai em Espanha, depois a partir de uma certa altura. Uma das preocupações era levar dinheiro, não é? Portanto, não tinha conta em Espanha e precisava de sobreviver. Portanto, levava-lhe escudos? Levava-lhe escudos. E como é que isso passava tranquilamente na fronteira? Como é que fazia? Quer dizer, procurava ter algum recato nisso, e acho que era 20 contos o limite. E tinha uma Diane, e a Diane era ótima, porque a gente tirava o farol, aquilo desmontava-se tudo, não é? Portanto, tinha um aro de metal inoxidável, tirava-se, depois tirava-se a ótica, não é? O farol, e por trás ali parecia mesmo um jeito para fazer de cofre. E, portanto, uma das vezes fui pela fronteira de Quintanilha, portanto, por Bragança, e assim levei umas provisões monetárias para o meu pai aguentar-se mais umas semanas ou meses. Escondidas no farol da Diana. Exatamente. Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975, para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Hoje temos a segunda parte da conversa com José Ribeiro e Castro. No episódio anterior já detalhámos como é que ele viveu o início do processo revolucionário. Agora vamos falar muito da radicalização do processo, a partir sobretudo de março de 75. Pontos altos aqui a destacar. Bem, aqui não foi fácil para o CDS instalar-se e viver em 1975. Enfim, em janeiro há logo o episódio do cerco ao primeiro congresso do CDS no Porto, em que Ribeiro e Castro esteve presente e nos conta, agora talvez mais descontraídamente do que na altura. Depois o episódio da prisão de Rui Pena, um importante dirigente do CDS nessa altura, em maio de 75, esteve preso um mês pelas autoridades militares, sem nunca se ter percebido a razão, e a persistência de uma liderança de Diogo Freitas do Amaral, Adelina Mar da Costa. Sabemos que Ribeiro e Castro colaborava sobretudo com Adelina Mar da Costa na instalação do CDS no país, e depois daquele sucesso enorme que foram as primeiras eleições legislativas, isto é, para a Assembleia da República, em abril de 76, e que o CDS mais do que duplica a sua votação, e que de alguma maneira confirma para os dirigentes do CDS a razão que tinham tido durante o verão de 75. E no meio disto ainda há umas listas feitas à pressa para as eleições para a Assembleia Constituinte, porque Sim. Foi ilegalizado o PDC de Santos Osório por causa do envolvimento no 11 de março, e uma reunião em que o partido parece à beira de acabar por falta de forma de financiar. Não é? Exato. No verão de 75, um partido que tinha conseguido sobreviver aos ataques, aos cercos, a todos os acidentes, de repente vê-se sem dinheiro. E Diogo Freitas do Amaral coloca perante aos seus correligionários a possibilidade de fecharem por causa disso, quer dizer, mas não é isso não foi isso que aconteceu. Vamos então ouvir José Ribeiro e Castro recordar estas histórias. Na Juventude Centrista, logo no início, fez um comunicado que lhe deu origem a um processo do MFA. Mas como é que foi esta história? Uma história engraçada. Portanto, a Juventude Centrista tinha-se formado no princípio de agosto, 9 ou 10, e no fim do mês de agosto sai num jornal uma notícia, salvo erro no Expresso, uma notícia de que estavam a ser saneados 105 oficiais de Marinha. E eu achei que isso, enfim, era importante fazer um comunicado. Era por ligações ao Estado Novo? Não, eram aqueles... Não, ajuste de contas internas, creio eu. Portanto, era aliás, enfim, o processo não esclareceu isso. Eu tenho ainda os recortes dessa época da imprensa. Houve processos de saneamento em toda a função pública, esses sim por responsabilidades políticas, etc., que as pessoas tinham tido. Esse não tinha esse fundamento. Portanto, era o que vinha na empresa, que era uma limpeza política, que aliás a notícia dizia que ia haver mais. E, portanto, eu entendi que havia ali uma violação grosseira dos direitos das pessoas. Enfim, a notícia dizia que não teriam sido ouvidos. E, portanto,
E, portanto, que era uma ocasião boa para a juventude centrista se estrear na intervenção política. Mostro isso ao Mar da Costa e ao Freixo do Moral, e o Freixo do Moral concorda e diz: não, isso até é bom que seja um comunicado do CDS. E eu disse ao professor: isso é capaz de não ser boa ideia, porque isto ainda dá para o torto. E, portanto, se forem a juventude centrista, foi uma rapaziada. Se for do partido, o problema é mais complicado. Ele concordou. Bom, e o meu dia tinha feito, quer dizer, nós pusemos o comunicado cá fora, sai na imprensa, nem 1 ou 2 horas são passadas sobre a saída do comunicado, que começam a chover telefonemas no Lar do Caldas, na sede, queriam saber quem era o responsável por esta irresponsabilidade de todo tamanho, que isto era muito grave, que o movimento das Forças Armadas ia reagir, que o Estado-Maior da Armada ia abrir um inquérito. Bom, isso gerou um sururu, uma perturbação, e o instrutor, que era um oficial de marinha chamado Vilhena de Mendonça, comandante Vilhena de Mendonça, bom, e lá vou eu ao interrogatório, para aqui 2 horas, no máximo. Onde é que foi o interrogatório? Foi no Ministério da Marinha, não é? E apreensivo? Não, eu ia bastante descansado, que não ia achar que podia ficar lá preso ou alguma coisa assim? Não, isso passou-se depois. Mas não, nesse não sabia o que é que eles queriam, não é? Qual era o grau de agressividade e tal. Mas eu respondi, quer dizer, com segurança, bastante segurança, às questões, enfim, que nós acreditámos na imprensa, que até era para defender o prestígio da Marinha, das Forças Armadas, porque nós defendíamos que a Marinha devia esclarecer os pontos negativos que estavam na notícia. E, portanto, isso passou-se. Já estávamos no fim de setembro, talvez 25 de setembro, por aí. E depois ficou marcado que teria que lá voltar para, eventualmente, um novo interrogatório complementar, e para assinar o auto. Bom, o que é que se passou entre este interrogatório e a segunda ida, que me é marcada para 3 de outubro, 3 ou 4 de outubro, aconteceu o 28 de setembro. Portanto, o ambiente político no país, houve presos políticos. Da maioria silenciosa, de Espino. Portanto, começaram as prisões políticas e tal. Bom, e nesse dia em que eu ia lá, tinha sido convocado para ir à Marinha, enfim, era o dia que depois tinha combinado com o meu pai levá-lo à Espanha à tarde, a seguir à hora do almoço. Ninguém em casa sabia o que se passava, e eu avisei algumas pessoas: olha, eu tenho que ir à Marinha por causa disso. Assim, sim, se não vier, levem o pai para a Espanha como estava previsto, e depois logo se vê. E, portanto, foi neste estado de não saber o que é que eu ia encontrar na Marinha que voltei ali ao Estado-Maior da Armada, portanto, num dos torreões do Terreiro do Paço, né, do lado direito, quem está virado para o Tejo. Mas pronto, foi. E foi tudo tranquilo. Foi tudo tranquilo, assinei. Ainda que depois, enfim, aqui há pouco tempo, eu pude obter o processo e ler algumas coisas, enfim. Ele concluiu. Que sensação é essa de estar a ver um processo tantos anos depois? A forma como era descobri descrito. algumas coisas, nomeadamente que o instrutor pedia a ilegalização da juventude centrista. Com base em quê? Porque tinha sido uma irresponsabilidade, um atentado à Revolução, que tinha difamado a Armada e tal. Mas, portanto, foi uma estreia nas confrontações revolucionárias de gabinete que aconteceu no princípio da JC. Queria só detalhar um bocadinho mais o 11 de Março, não é? Creio que estava cá, ainda por cima não estavam os líderes cá, não é? Nem Freitas do Amaral, nem estava ali na Mar da Costa, e tiveram que tomar aí umas posições de emergência, digamos assim. No 11 de Março, aí houve de facto um golpe, uma tentativa de golpe, uma coisa bastante disparatada. Não sabiam de nada, não é? Não sabia coisa nenhuma, eu soube, quer dizer, demos por isso, quando vemos passar o avião, que a gente vê ali em cima do ralis, ele mesmo vai ali, ficámos a ver o que é que se passava, ouvimos a rádio, e a sede do CDS foi outra vez assaltada. Portanto, à tarde, não sei nem por quem, lá entraram e assaltaram a sede do CDS. Depois houve uma preocupação. Nestes assaltos ainda havia alguma coisa para levar? Havia. O que é que procuravam? Havia uma funcionária do CDS, uma santa mulher, uma grande mulher, a Mina Blanco, que guardava os fecheiros. Não é? Portanto, quando as coisas
Estavam a dar para o torto, ela levava os fecheiros para casa e escondia-os lá no... Os fecheiros com os militantes, com os contactos, é isto? Exatamente. E era guardião dos fecheiros, guardião de várias outras coisas. Portanto, no dia 11 de março também levou os fecheiros para... Sim, também deve ter levado. Depois era preciso encontrarmos uns dirigentes do partido, irmos ao movimento das Forças Armadas para dizer que não tínhamos nada a ver com aquilo, não sei o quê. Tal. Entretanto, já sabíamos que o Santos Osório estava metido e, portanto, tínhamos o problema do PDC, que ia ver se contaminava ou não contaminava as listas para as eleições. Isto souberam pelas notícias. Santos Osório não estabeleceu comunicação convosco. Que ele tinha saído, ou ia sair, o general Spínola tinha para Badajoz, para Talavera La Real. E, bom, eu encontro-me com o Emílio Pinheiro e com o Rui Pena, que estávamos aqui em Lisboa. Depois, onde é que estavam o Sá Machado e o Luís Moreno, que tinham ido para Coimbra, então vamos chamar, eles lá vêm de comboio. Encontramos ali em Santa Apolónia e então vamos ali onde é hoje, acho que ainda, o Instituto de Defesa Nacional. Sim. Ao lado do Palácio das Necessidades. Era o Centro de Sociologia Militar ou uma coisa assim. Era um edifício das Forças Armadas, enfim, Sim. sempre para funções, digamos, de estudo. E foi aí depois o Conselho da Revolução. E foi aí também que reuniu, nessa noite do 11 de março, a Assembleia Selvagem do MFA. Nós chegamos lá, 10 horas, 10 e tal. Foram-se meter na boca do lobo, quase, de alguma forma, não é? Tínhamos fazer isso, não é? E então somos recebidos por um oficial de Marinha. Mas já agora, isto foi concertado com Freitas do Amaral e a Dinamarca da Costa? Não podíamos falar com ele. Decidiram sem comunicação. Só poderíamos, o Freitas do Amaral e o Mar da Costa tinham ido para Londres preparar os tempos de antena na televisão para as eleições constituintes, que estavam marcadas nessa altura para o dia 12 de abril. Não é? Só depois é que foram mudadas para o dia 25 de abril. Preparar os tempos de antena era gravar? Sim, gravar, como é que se faz, não sei, okay. Essas coisas técnicas. Isso foi arranjado pelo Partido Conservador para treinarem. Partido Conservador Britânico. Partido Conservador Britânico, exatamente, que era o nosso interlocutor na Inglaterra. E, portanto, nós tomámos isto sobre os nossos ombros, lá fomos e tal. E o oficial de Marinha disse: vamos para aqui e tal. Já vem aqui alguém ter convosco. Esperámos aí uns minutos, 10 minutos, um quarto de hora e tal. E então abre-se a porta e entra o Charais. Franco Charais. O coronel Franco Charais. Pá! Ainda bem que vieram, pá! Estão ali uns gajos a pedir a pena de bordo. Portanto, era a Assembleia Geral do MFA. Assembleia Selvagem. Estiveram lá durante a Assembleia. Estivemos lá, enquanto começava isso. E pronto, lá explicámos e tal. Não sei o que é que lhes disseram? O que é que transmitiram? Portanto, nós dissemos que não tem nada a ver com aquilo. Achávamos aquilo uma coisa completamente desmiolada, o que verdadeiramente era. Aliás, ainda hoje, eu acho que ainda hoje ninguém sabe quem é que mandou fazer aquilo. Mas que aquilo foi feito, foi. Não é? E que estaria ligado, digamos, ao general Spínola, enfim, com conhecimento, ou seja, enfim, o facto é que ele sentiu. Isto também vem embrulhado naquela história da matança da Páscoa, não é? Portanto, sim. Já nessa altura o país era um corredor de rumores para a esquerda e para a direita, portanto estaria a correr, não é? Uma lista verdadeira ou falsa de pessoas que seriam mortas pela Páscoa, não é? E, portanto, nesse ajuste de contas entre militares. Portanto, e teria sido isso o detonador, o criador do veneno no ambiente. Esse rumor tinha chegado a vocês? Não, soubemos depois. Souberam só depois? Para nós é completamente surpresa, nunca tínhamos ouvido falar. Nós estávamos calmamente preparando as eleições. E essa vossa que o PDC também, não é? E essa vossa ida ao MFA foi crucial para preservarem, de alguma forma, a sobrevivência do partido. O general Franco Charais, ele ficou convencido com as vossas razões? Nós não vamos lá para ser interrogados, não é? Se quiserem ver um processo, abrimos o processo. Sim, mas foi uma conversa correta e cordata, não é? E depois saímos daí. Acho que dissemos lá também, nós vamos ficaram inquietos com aquilo que ele vos dizia que estava a passar-se. Já era a nossa intenção que faríamos um comunicado público nessa noite, mas que primeiro tínhamos que ir às autoridades revolucionárias esclarecer qualquer mal-entendido que houvesse.
E é capaz disso ter sido lá referido na conversa com o Franco Xarais. É natural que tenha sido dito, mas não foi, digamos, não foi quer dizer, nós vamos agora ao Diário de Notícias a ver se conseguimos que saia o comunicado. E assim foi. Saímos ali. Enfim, era o tempo em que os jornais fechavam às 4 da manhã. Né? Portanto, nós tínhamos tempo para escrever. E fomos ao Diário de Notícias, onde era diretor o Ribeiro Santos e subdiretor o José Carlos Vasconcelos. Tiveram no meio da redação? Tiveram no meio da redação? Não, fomos ao gabinete da direção. Ao gabinete do diretor. E então lá, pronto, conversámos um bocado e depois fez-se um comunicado, enfim, que está publicado no Diário de Notícias do dia 12, de certeza. Não? Portanto, a dizer que não sei quem e tal, a democracia, o CDS não tem nada a ver com a intentona contra-revolucionária e tal, não sei qual era a linguagem que usávamos na época, não é? Isso tinha o seu código, portanto, houve uma declaração de não envolvimento e de fidelidade aos objetivos democráticos de Abril, enfim. Mas sentiram-se seguros ou ainda ficaram... Nós de facto não tínhamos nada, não tínhamos nada para esconder. A decisão, não sei se foi já o Conselho da Revolução, é capaz já deve ter sido. É capaz de ter sido já. 14 de março. Portanto, que mudou a data das eleições de 12 para 25 de Abril e deu ao CDS a possibilidade de poder recompor as listas. Portanto, isso foi uma medida correta, não é? E simpática, não uma medida hostil, não é? Portanto, acho que as pessoas do PDC não foram perseguidas, não é? Portanto, havia uma circunstância impossível, não é? Havia um partido que, através do seu secretário-geral, estava comprometido ali com um tropeção na Revolução. Portanto... Mas agora indo às eleições, então, como é que foi a preparação e depois a campanha eleitoral? Estavam confiantes? Sim, estavam. Puderam fazer as sessões de esclarecimento e os comícios? Não tenho notícia, quer dizer, não podemos. Houve sítios onde não fizemos, não é? Nem foram. Sim, não fomos, que eu saiba, pode ter havido ações locais no Alentejo ou no Algarve, portanto, eu acho que a saúde do Tejo pouca coisa deve ter sido feita, não é? Portanto, concentrámos-nos nas zonas onde poderia haver mais voto. Não é? Havia muitas sessões de esclarecimento, não é? Havia muitas sessões de esclarecimento, era muito habitual as sessões de esclarecimento, comícios mais raramente. A imprensa dava todos os dias uma lista dos locais onde essas sessões aconteceram e assim fizemos a nossa campanha. Eu não tinha nenhum palpite, mas vi que a liderança do partido estava à espera de mais. Estava à espera de mais. Nós vimos a noite eleitoral no Hotel da Torre, ali ao lado dos Jerónimos, que era um hotel de um dirigente do CDS, e onde às vezes fazíamos reuniões, e portanto foi aí a nossa noite eleitoral. Estava a culpa toda do partido. E eu vi que o Freixo Amaral estava desapontado e tal. O Adelino Amar de Costa, enfim, estava sempre contente pelo dia seguinte. O que é que ele estaria à espera? Ele não me disse o número? Não disse um número. O professor Freitas do Amaral não disse o número, disse que estava à espera do... Não. Mas estava a contar que houvesse uma resposta mais forte do povo moderado e tal. Eu acho normal que num partido que teve num país que teve uma revolução de esquerda contra um regime da direita e que tinha 3 partidos no governo que representavam a imagem oficial do regime, o PCP, o PS e o PPD, e um de fora, eu acho um resultado perfeitamente compreensível. O CDS estava... Da minha experiência, eu acho que houve sempre anos, a implantação do CDS foi desigual, não sei porquê, mas foi desigual. Havia sítios em que nós estávamos tac a tac com o PSD, às vezes à frente, por exemplo em Lisboa. Por isso é que o Nuno Abcacis foi Presidente da Câmara, é porque nós tínhamos mais votos em Lisboa. Em 79, pois. Tínhamos mais votos em 76 do que o... Como é que explicava isso? É curioso porque era uma cidade onde a sede do CDS foi assaltada 2 vezes. Sim. E é um dos... Porque havia muito povo do CDS, quer dizer, isso é indiscutível. Ao passo que havia outros sítios onde a presença do CDS foi mais tardia ou mais
mais distante, mais rara, e a relação de 4-1, por exemplo, no oeste de Lisboa, em Torres Vedras, ou no Lourinhã, ou no Cadaval, a vantagem do PPD. Enfim, ainda as eleições de 76, que são aquelas, digamos, em condições de liberdade para todos, era, portanto, houvesse... Isso tinha a ver com... Isso é um fator de atraso, não é? Isso tinha a ver com, por vezes, o PPD, depois o PSD, ter chegado primeiro, ter se instalado primeiro... Sim, e diversamente do que as pessoas pensam. As pessoas que eram, digamos, quadros ou bases do antigo regime não vieram para o CDS, foram para o PPD, não é? Que até era melhor guarda-chuva do que nós. Nós éramos um guarda-chuva fraqueza, não é? Foi. E portanto, isso, bom, e portanto, o PPD é público a partir de maio. Nós nascemos em julho. E estes meses são muito importantes para as pessoas terem feito as suas primeiras opções. E depois também, o Sá Carneiro era bastante já conhecido, sim, muito como conhecido, deputado da Assembleia Nacional. Exatamente. E o Freitas do Amaral era menos conhecido. Portanto, isso pesou. E depois houve esta desigualdade que a gente, olhando a fragilidade ou consistência da estrutura do partido na altura, percebe-se. Nos sítios onde nós chegamos mais tarde e a estrutura era mais fraca, a separação entre o CDS e o PPD era muito acentuada. Noutros não. Noutros chegava a ser igual e em alguns sítios à frente. Nós, por exemplo, ganhámos no Distrito da Guarda, isso depois perdeu-se. Nós não ganhámos, mas éramos mais votados no Distrito de Porto Alegre que o PPD. Portanto. E havia muitos conselhos em que isso acontecia. Não é? As eleições de 75 têm este resultado. Rui Pena, que era um dirigente importante do CDS nesta altura, é preso. Isso, o que é que vos causou? Foi um grande abalo. Preso pelas autoridades militares. Foi um grande abalo para a direção do CDS. Reunimos, tomámos manifestações de protesto, contactámos as nossas parceiras internacionais para estarem ao corrente. Não havia nada que lhe pudesse ser imputado, como depois acabou por perceber, mas o facto é que a família dele, enfim, sofreu bastante de uma ansiedade grande nesse mês. Chegaram a perceber a razão, o motivo, intimidar o CDS, algum rumor falso? Não. Nunca chegaram a perceber? Não, havia explicações, podia ter sido um cliente, que é uma coisa que os advogados têm, é clientes, mas não assim, nenhum que fosse particularmente suspeito. Nunca se soube. Eu julgo que nunca se soube. Portanto, preso cerca de um mês, não é? Cerca de um mês. E depois é libertado sem explicação. Portanto, nós como os outros também. Como os outros também. Estamos a falar de presos às ordens das autoridades militares. Quer dizer, não é perto da cúpula do partido, é da cúpula do partido. É da cúpula do partido, sim, é o dirigente partidário mais importante, que esteve preso em 75. Sem é uma coisa que de facto mostra a completa arbitrariedade. Ele, quando saiu, qual era também o estado de espírito dele? Vinha animado. Enfim, às vezes nós tínhamos, aliás, ele voltou à direção do partido, onde era, e nós tivemos momentos difíceis no verão, até por razões financeiras, portanto, e o Freitas do Amaral às tantas chamou a direção para deliberar perante a situação se era de fechar ou de continuar. Por falta de fundos e tal. Nós tínhamos alguns doadores, enfim, com o 28 de setembro isso acabou, não é? Portanto, muitos foram presos. Como é que fizeram a campanha, por exemplo, das eleições? Ainda tinham dinheiro para isso? Pronto, havia uma forma de agregação de fundos, mas havia não era como hoje, eram coisas relativamente modestas. Mas, e não beneficiavam de apoios dos apoios internacionais não financiados? Não. Para campanhas não. Vem mais tarde o apoio da Fundação Conrado Adenauer para a formação política. Mas é mais tarde. Mais tarde. No fim de 75, o ideal é construir. Portanto, nesse verão de 75 há mesmo uma crise financeira. E ele chama, e é o Rui Pena, mas que raio de partido é este? Passa a vida a discutir se existe ou não existe. E essa intervenção do Rui Pena, apesar
da prova que ele tinha passado foi bastante decisiva para... Portanto, saiu da prisão mais convicto ainda. Como é que resolveram aí esse problema de falta de fundos para Foi subsistir? juntando mais fundos. Entrando mais fundos, portanto, angariação, apoios, empresários, pronto, foi... Empresários do Norte... Acordos de dívida, pronto, isso era uma situação... Pronto, eu, aliás, recordo-me que o Frei João Amaral disse: isso é uma coisa ridícula, que nós temos sofrido as pressões todas, que venhamos a fechar, não por uma razão política, mas por uma razão financeira. Isso é uma coisa bastante ridícula. Mas nessa altura já tinham deputados eleitos? Sim, exatamente. E sim, de facto era uma coisa bizarra, mas portanto há um... Sim, mas era a realidade das coisas, não é? Pois, mas enfim, portanto decidiu-se continuar e como se prova pela história transcorrida, bem. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo. Isso foi divulgado por um senhor que é um aldrabão político, eu digo aldrabão com todas as letras, porque ele ainda está vivo. A eleição mais louca de sempre é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Gonçalo Weddington, com banda sonora original de Samuel Luria. É, em primeiro lugar, uma candidatura de visão da esquerda. Em segundo lugar, uma candidatura fratricida. Episódio 3. Ele não é meu irmão. Não é, nunca foi, nem nunca será. Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida. Até ao fim. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Voltamos para a segunda parte da conversa com José Ribeiro Castro. O Ribeiro Castro, nessa altura, na sua vida, portanto, não era pago como no funcionário do CDS, não é? Portanto, vivia ainda... Não, eu... Já tinha atividade profissional? Ou... No CDS, havia os jovens, colaboradores do partido, eu tinha um partido de, não sei quando é que foi, talvez na Páscoa desse ano, não é? Ganhava 8 mil escudos por mês. Tínhamos feito lá um comitê com o Adelino, os casados ganhavam 10, os solteiros ganhavam 8. Isso era para incentivar a natalidade, de alguma forma. Eu tinha mais responsabilidade. E essa foi a tabela durante algum tempo, enfim, enquanto eu depois fui deputado. Tinham alguns planos de contingência para terem de se esconder se houvesse repressão, ou até sair do país? Como é que... Não, episódios da Guerra de São Lázaro. Às tantas, nós tínhamos um responsável de segurança e que avisou o Frei João Amaral que as pessoas deviam deixar de usar o seu nome nas comunicações telefónicas. E, portanto, tínhamos que... Cada um tinha um nome de um animal, um flamingo, um elefante, girafa. Então nós chamamos... Epá, diz ao flamingo... Mas quem é o flamingo? É pá, o flamingo, pá. É pá, o Emílio, pá. Está bem, já deu o flamingo. Qual era o seu animal de código? Já não me lembro. E o do Adelina Mar da Costa ou do Freitas? Lembra-se de algum deles? Não me lembro desta história das coisas, deste sistema de comunicação. Isso era por causa das escutas também, de alguma forma? Mas havia mesmo uma preocupação grande com isso. É, uma grande preocupação. Mas, portanto, não se conseguiu a disciplina suficiente para este sistema funcionar e acabou por ser abandonado. Nessa altura, o vosso contacto com, com o público em geral, há um boletim, há uma publicação no CDS regular, não é? E além disso... Foi inventada uma coisa que foi muito eficaz, que foi a CDS. Foi Francisco Vasconcelos ou Francisco Siqueiros,
que era um jornalista da ANOP, colaborava connosco, então inventou esse instrumento que era uma folha, frente e verso, notícias em pastilhas, portanto notícias muito curtas, não é? E que era um instrumento de comunicação, portanto isso era muito barato de se produzir, podia-se fazer no stencil, como era e na portanto, altura. era distribuído. Eu depois, eu depois fui diretor do departamento, mas isso foi um grande instrumento de propaganda. Chegámos a tirar 250.000 a 300.000 exemplares, portanto isso significa também o que a máquina do partido era capaz de servir nessa altura, e era muito poderoso, não é? Era semanal? Era semanal? Era semanal. Era uma folha que era metida aqui na caixa do correio. Então, onde depois pusemos também os comentários mais alargados para promover dirigentes ou divulgar entrevistas. E tal. Mas basicamente o seu segredo eram notícias muito curtas, não é? E onde estava sintetizada a atividade partidária ou uma provocação partidária, uma resposta a uma provocação qualquer. E que era de enorme eficácia. Isso foi uma criação desses tempos difíceis de 1975 e depois prolongou-se até 79, 80, depois sofisticou-se, mas acabou por se perder. Agora, voltando a sítios para nos escondermos, não tínhamos assim muito, mesmo na fase mais aguda, que é mais perto do 25 de novembro, em que várias vezes fomos todos para o Norte, porque a República do Norte ia ser proclamada, não é? E, portanto, seria o Henrique de Barros que ficaria presidente da Assembleia Nacional, da Assembleia da República no Porto, e ficaria cá outra em baixo para os comunistas. E, portanto, essa era a ideia. Portanto, essas viagens vaziam-se, pronto, e voltávamos para baixo. E voltávamos na semana a seguir, à espera do próximo rumor, não é? Portanto, isso entre fins de outubro e 25 de novembro foi bastante agitado. Mas quantas vezes foi para o Porto? Foi duas. Mas que com bagagens e tudo, para ficar a viver lá e para não voltar, se fosse caso disso. Não sei, algum instinto dizia que vinhamos para baixo. Portanto. Mas ia também com Freitas do Amaral e ali na Mar da Costa? Cada um ia com os seus meios de transporte, então. E uma excursão sim, acima? Uma vez fiquei no Porto, outras vezes fiquei ali na Ria de Aveiro. Então. E depois como é que decidiam? Já é seguro, já podemos voltar? Porque sabia-se, não é? Portanto as pessoas sabiam pelos jornais que não tinha havido nada, porque isso foi uma altura em que neste fim de semana vai haver golpe. Isso era uma coisa que corria, portanto as pessoas convenciam-se disso. Suponho que, portanto, sei que no PS havia distribuição de armas, não é? Portanto, para se defenderem. Não é? Nunca chegou a vocês armas? Nós havia quer dizer, nós sabíamos que na dinâmica das democracias populares nós éramos a fatia seguinte do salame, não é? Portanto nós tínhamos de ter o máximo cuidado, não é? Porque se éramos apanhados em falta, lá vai mais uma fatia do salame. E portanto nós não. Portanto ainda se portavam melhor do que os outros partidos. Estávamos na oposição, criticávamos o processo de colonização, fazíamos não sei o quê, mas sempre. E ele perguntar pela experiência da Assembleia Constituinte. Eu sei que não foi deputado da Constituinte, mas ia lá muito, provavelmente, assistir os. Por acaso não ia, CDS. Fui uma outra vez assistir a algumas sessões, assisti a algumas cenas com o deputado da UDP, o Américo Duarte, não é? Que chamava toda a gente fascista. Então, esse é sempre um episódio pitoresco, mas por acaso não ia muito. Não é? Mas acompanhei de perto o que foi o cerco da Assembleia Constituinte, não é? Portanto, ficaram lá todos, não é? Portanto, alguma ansiedade com ficou do lado de fora? Fiquei do lado de fora, claro, estava do lado de fora, mas depois, olha, a mulher do Francisco Oliveira Dias morreu, pronto, por causa dessa aflição, não é? Morreu, a Mercedes Oliveira Dias, que também era fundadora do partido, morreu por causa disso. Portanto, essas coisas a gente ri-se depois delas passarem e, portanto, está tudo bem até está tudo mal. Então, e as pessoas tinham ouvido, obviamente, histórias da Guerra Civil de Espanha, de execuções, represálias, e não podiam excluir uma situação semelhante. Uma grande aflição. Nesse verão de 74, sentiu que havia um momento em que a opinião do país tinha começado a mudar contra a situação revolucionária, isto é, que de repente começavam a ter mais audiência. Sim. Eu acho que isso é claro nas fraturas que vão acontecendo, não é?
Portanto, o PS começa a romper com o PC a partir de janeiro, fim de 74, 75, janeiro de 75, a fim questão de 74, da unicidade sindical. Mas isso torna-se claro a seguir às eleições constituintes, que deu um grande conforto, não é? Porque deu a dimensão real do PCP e da extrema-esquerda revolucionária. Quer dizer, isso, com 12% os números são óbvios, os números são óbvios, não é? E depois há a fratura com o Partido Socialista, que se dá no 1º de maio, e depois no comício da Alameda. E depois também percebe-se que há 2 países e que a fronteira é em Rio Maior. E o país a norte da Moca de Rio Maior é maior que o país a sul da Moca de Rio Maior. Portanto, isso seria uma questão de tempo a que as coisas se normalizassem. Depois também também há, digamos, na dinâmica militar um momento muito decisivo que é o 5º governo provisório, não é? Portanto, há uma ruptura que leva à queda do 4º governo provisório e forma-se um governo só com comunistas liderado por Vasconcelos. E esse governo cai. Não se aguenta. E, portanto, tem que vir um governo, outra vez com o PCP, não é? Mas com o PS e o PPD, liderado por Pinheiro de Azevedo, portanto, em que se percebe que os timoleiros já estão mais do outro lado. Portanto, eu creio que havia uma grande confiança. Aí começou. Uma grande confiança de que as coisas correriam para o lado do 25 de novembro, triunfante. Para o lado da democracia, creio que isso seria... Nesse verão de 75, com aquele movimento de manifestações no norte, de ataques a sedes do PC, sentiram, havia pessoas do CDS envolvidas nesse movimento? Vocês davam indicações, iam acompanhando essa movimentação no norte? Nós não dávamos indicações. E se nos perguntassem, não se metam nisso. Não é? Era isso que diziam. Agora, é natural que houvesse, não é? Pois. E eu creio que isso é mais uma expressão espontânea, popular, do que propriamente aquelas coisas do movimento Maria da Fonte, da divisão conspirativa. Aquilo foi uma coisa... uma irritação. Sim, as pessoas estavam fartas. Uma irritação e, portanto, e também meios da igreja também, não é? Portanto, também se movimentaram e, portanto, de exteriorizar que as pessoas viam há um ano e tal a selvageria da extrema-esquerda a manifestar-se vários dias consecutivos na televisão. Sequestrarem patrões, invadirem terras, assaltarem casas, assaltarem sedes, quer dizer, pronto, portanto é natural que quisessem demonstrar que na terra deles não. E creio que foi isso. Não houve, não creio que tenha havido um plano urdido por quem quer que seja, mas houve gente que mandou soltar os ventos, não é? Portanto, os ventos soltaram-se. Se nos perguntassem a nós não mandávamos soltar ventos, não é? Porque tínhamos a consciência de que éramos a fatia do salame a seguir. E se houvesse também uma fatia de salame a seguir, não era só a nós, era depois o resto. Porque a dinâmica era cada golpe gera um contragolpe e quem vence é o contragolpe. Portanto, se nós fôssemos acusados de fazer o que quer que seja, não é? E fôssemos sancionados, na verdade, no contragolpe, isso arrastaria um acelerar outra vez para a esquerda da Revolução. Pronto. Portanto, tinham imenso cuidado aí. Sim, tínhamos imenso cuidado com isso. E já agora, os vossos contactos, por exemplo, dentro do país, com instituições como eram os militares, por exemplo, e a Igreja? Tinham contactos regulares, vias de comunicação? Sim, tínhamos meios regulares contactos com os dirigentes, o Adelino fazia muito isso, o Frei João Manuel também, com os bispos, e também com as Forças Armadas, enfim, quando era necessário. Mas, portanto, muitas vezes inibiram-se em tomadas de posições e em incentivar determinadas posições porque essa cautela era mais importante. Não acho isso. Olha, aliás, nesse verão quente há um programa real que se calhar pode ser visto, quem quiser ver isso, que foi um Responder ao País. Um programa que tinha Freitas do Amaral, exato.
Depois também seria no Poder ao País, que se realizaria em novembro, o Frente a Frente, Mário Soares Cunhal. Mas este foi uma entrevista com... Em junho, talvez. Junho de 75. De 75. E que depois mereceria um editorial do Artur Portela, filho, no Jornal Novo, em que dizia: ontem 3 homens com razão foram derrotados por um homem sem razão. Portanto, que o Freitas tinha vencido os 3 que ali estavam. E, portanto, ele mostrou-se que era antissocialista, que era contra o socialismo, que não sei o quê. Portanto, mas... Sim, um dos jornalistas até faz um comentário que é a primeira vez que na RTP, desde o 25 de Abril, alguém defende o capitalismo, que é assim como o jornalista diz. E, portanto, e que faz isso com pura racionalidade. Não é? Portanto, e essa foi... Aliás, o CDS, a seguir a 11 de março, declara-se da oposição. Portanto, há um comunicado feito pela Mar da Costa, em que nós nos declaramos da oposição. Só que não era André Ventura, não era pontapés na mesa, não era isso. Não. E nem era tanto uma questão de mente, também era uma questão de boas maneiras, mas nem tanto isso, mas porque sabíamos que tudo o que fosse apanhável como tentativa de agressão seria virado ao contrário e não nos ia afetar só a nós, mas ao processo político em geral. E, portanto, nós tínhamos ali uma função de para-choques da revolução. Portanto, impedindo que a democracia fosse mais amolgada pela revolução. E, portanto, tínhamos que honrar esse papel. Não estávamos nos governos provisórios, foi o papel político que nos coube no processo revolucionário, foi ser o para-choque de quem estava dos que estavam no centro do poder provisório da República. E com algumas almagadelas, mas lá fizemos esse caminho. Bom, e alguma coisa devemos ter feito bem, porque nas eleições seguintes subimos para 16%. Antes disso, o dia 25 de novembro, como é que foi vivido pelo CDS? Foi um dia normal, também não percebemos muito bem o que é que se estava a passar. O grupo dos 9 tinha-se formado uns meses antes, não é? Portanto, sabíamos que o centro e a direita militar estavam organizados para responder, portanto, que estava ali o Costa Gomes na função de peão das nicas ou de árbitro, não sabia bem, então. Mas o grande alívio é quando o DNK derrota a Revolução na RTP. Durante a noite, 25. De facto, eu acho que nós somos a única revolução na história do mundo que é derrotada pelo DNK, que é uma coisa extraordinária. Estava a assistir a isso? Estava a ver a televisão. Estava a ver o Durante Clemente. Depois de uns paras terem apelado na televisão à insurreição popular armada, não é? E eles lá faziam a sua narrativa revolucionária, um bocado que quem está ali, coitado, a encher chouriços, não é? Portanto, ele já não tinha mais nada para dizer, não é? E quando, muda-se, depois soube-se que a emissão mudou para o Porto, salvo erro, não é? E vem o filme, E qual foi a sensação no dia 26, 27? Alívio. Eu costumo, já escrevi várias coisas sobre o 25 de novembro, mas o 25 de novembro é um momento xixi-cama da Revolução. É que a gente pode dizer: meninos, acabou a brincadeira, estou a dormir, amanhã é dia de trabalho. E foi isto, o 25 de novembro. Basicamente foi isso. Acabou a desordem, é preciso pôr o país a trabalhar. E esse caminho é a democracia. Vamos acabar de fazer a democracia. E é isso que é feito. Tinha o seu pai em Espanha, depois a partir de uma certa altura. Como é que visitava-o frequentemente? Conseguia passar com facilidade? Sim, não havia controle de fronteiras nessa altura, como sempre tinha havido, e eu ia com alguma frequência, com mais frequência enquanto ele esteve em Badajoz, que era mais perto, com menos frequência quando foi para Madrid, para estar com os meus primos. E uma das preocupações era levar dinheiro, não é? Portanto, não tinha conta em Espanha e precisava de sobreviver. Levava-lhe escudos? Levava-lhe escudos. E como é que isso passava tranquilamente na fronteira? Como é que fazia? Procurava ter algum recato nisso. Na altura era proibido sair do país com determinados valores, não é? Por causa da fuga de divisas. Acho que eram 20 contos. Acho que era 20 contos o limite. Depois do 11 de março,
as ações de controle de fronteiras eram mais apertadas durante alguma altura, e eu então, nessa altura, tinha vendido o Fiat 600 da minha mãe, e tinha uma Diane, e a Diane era ótima, porque a gente tirava o farol, né, desmontava-se tudo, né, portanto tinha um aro de metal inoxidável, tirava-se, depois tirava-se a ótica, não é, o farol, e por trás havia ali, parecia mesmo um jeito para fazer de cofre. E portanto, uma das vezes fui pela fronteira de Quintanilha, portanto por Bragança, e assim levei umas provisões monetárias para o meu pai aguentar-se mais umas semanas ou meses escondidas no farol da Diane. Exatamente. Nunca foi apanhado. Não teve apanhado. Há até uma história engraçada. Portanto, quando chego ao 25 de novembro, ele está em Madrid e eu, com a minha primeira mulher, vamos estar com ele, pronto, para lhe dizer, olha, está tudo bem, não sei o quê. 27, 28 de novembro, e eu na casa que eles ocupavam com os meus primos, na Avenida Valladolid, e pai, agora é tudo bem. Vai poder, pá. Já levaram Angola, já não quer ficar com o retângulo, ninguém quer o retângulo para nada. Portanto, é este tipo de sentimento de que, pronto, que ele também me disse muitas vezes que o 25 de Abril foi feito por causa de Angola, pronto, era a sua convicção. Houve dilemas sobre o sentido de voto do CDS? Não, a Constituição? Houve reuniões sobre isso? Eu não era deputado, mas participei na decisão da direção do partido. Como é que foi tomada? Foi outra vez tomada lá no, salvo erro, no Hotel da Torre, e foi bastante pacífica. Não é? Foi bastante pacífica, portanto, que era o nosso... Isto que é uma sala onde estavam aqui 20 dirigentes para aí? Que a democracia, os argumentos eram basicamente estes. A democracia é a possibilidade de divergir. Não é a obrigação de amochar. E, portanto, se há questões fundamentais quanto às quais nós estamos, temos que os dizer. E, portanto, foi com grande serenidade que o CDS tomou essa posição, que é uma posição que honra. Mas, enfim, sempre dissemos que acataríamos, obviamente, a Constituição, como aliás sempre fizemos. Não é? Mas o voto que abriu, na Constituinte, o voto que abriu a estrada para as revisões constitucionais foi o voto do CDS. E se nós formos às várias revisões constitucionais que houve, a de 82 e a de 89, sobretudo, que são as mais importantes, as suas justificações estão na declaração de voto do CDS. É também a votação que mostra que Portugal é uma democracia. Sim. Porque nós votamos e ninguém foi preso. Ninguém foi linchado, ninguém foi incomodado, ninguém foi insultado, ninguém foi vexado. Ou seja, nós éramos democracia. Foram muito atacados ao longo do tempo por causa dessa posição nesse momento histórico. Isso é natural. Mas puderam votar contra. Esse ataque até é pouco inteligente do ponto de vista desse momento histórico. Porque o voto que põe em evidência que esse momento histórico é a da fundação da democracia e não do totalitarismo, é o voto do CDS. Sem menos respeito pelos outros. Quer dizer, o que vota, o voto que mostra sermos um país democrático é o voto do CDS. O grande ideólogo desta posição é Freitas do Amaral, é Lina Marques da Costa? A posição foi proposta pelo Freitas do Amaral. Mas não... Houve algum tipo de contestação ou voz crítica ou proposta alternativa internamente? Nem sequer, o que é que irão dizer? Não. Quer dizer, o que irão dizer, só irão dizer bem. E de facto foi. Mas mesmo em 76, nessa altura, por exemplo, começava-se a notar, por exemplo, a juventude centrista a ter uma influência grande em liceus. Sim. Bom, isso já vinha de 75. Já vinha de 75. Sempre como os jovens. Como é que explicavam isso? Ou qual era a vossa interpretação desse fenómeno? Uma coisa espontânea. Portanto, os miúdos que queriam confrontar, não é? Não suportavam uma ditadura de esquerda nas suas escolas e que chegavam à frente e ganhavam. Em Beja, na Amadora, em Setúbal. Exatamente.
O Liceu de Setúbal. Portanto, esse é que era uma verdadeira espinha cravada na garganta do Cunhal. Eram as listas do JC nesses liceus, por todo o país. Nós, de facto, fomos campeões nessas vitórias. Não é? Tentavam enquadrar isso, ou porque dizem... Sim. Tentavam... Bom, aí foi a Juventude Centrista. Não é? Já a direção, não é? Teve sempre um pelouro que se chamava Ação Escolar, que era o pelouro que se ocupava desses apoios, e que era, de facto, um pelouro poderoso. Não é? Um pelouro poderoso. Mas tornou-se uma especialidade, não é? Isso depois vai de contágio em contágio. Não é? E de facto foi uma coisa absolutamente espontânea. E nessa altura, se pudesse descrever a relação com os outros partidos, por exemplo, com o PSD e com o PS, tinham estado juntos em comícios, em 75, mas passam a concorrer até às vezes... A relação com o PSD era mais difícil. Era mais difícil, não era muita confiança. Que eram concorrentes de alguma maneira. Sim, e eles muitas vezes tratavam-nos mal, não é? Portanto, como quem diz, os fascistas e tal. Portanto, há um tique em Portugal que eu chamo o fascista de turno, não é? Que eu preciso de arranjar um fascista para me sentir centrista, não é? Portanto, andando sempre à procura do fascista de turno. E às vezes fizeram esse jogo connosco, enfim, um episódio muito... Houve bastante uma serrafusca qualquer em Beja, e o jornal publicou que as pessoas do PSD tinham empurrado os do CDS por uma ribançar abaixo e tal. Portanto, isso através... Mas às vezes isso era difícil, e havia alguma desconfiança. Com o PS não havia a nível de bases, isso não existia, mas a nível de dirigentes é uma relação de grande confiança. E várias vezes, isso tenho que dizer, é homenagem à verdade, nos momentos de maior dificuldade no CDS, foi sempre do PS e de Mário Soares que veio palavra de conforto, ou de apreço, ou de encorajamento. Isso quer quando foi do 4 de novembro, quando foi do 11 de março, quando foi da prisão do Rui Pena. Enfim, portanto, havia esse lado democrático, genuíno, total também digo, vou dizer isto, enfim, quando foi do governo PS-CDS, sim, em 78, em 78, foi a minha estreia em grande discurso parlamentar, e eu fiz um discurso na posse do governo PS-CDS, que demorou para aí meia hora, coisa que hoje seria impossível. E foi um artigo que foi um discurso que eu criticava sobretudo o PSD e Sá Carneiro e o PCP, e votando bastante para o PCP. E depois, quando vêm as perguntas, o líder parlamentar do PCP, que era o Carlos Brito, levanta-se e diz: Senhor deputado Santos e Castro, ouvimos o seu discurso como se ouvia as notas oficiosas do tempo do fascismo na emissora nacional. Portanto, ele insinuou pelo nome do meu pai que eu era Santos e Castro. E, pronto, deixa-me fazer a pergunta, e eu depois respondi e disse: olha, o Sr. Deputado Carlos Brito chamou-me por Santos e Castro, eu não me chamo Santos e Castro, enfim. Eu chamo-me Ribeiro e Castro, por razão do registro civil do tempo em que eu nasci, não podia ter 4 apelidos, portanto fiquei Almeida Ribeiro e Castro, mas teria muito gosto, e tenho muito gosto em ser filho de quem sou. E aí o Mário Soares levanta-se da bancada do Primeiro-Ministro em grande aplauso. Portanto, portanto, nós não tínhamos uma relação muito próxima com as bases do Partido Socialista, enfim, pronto, comunicávamos, éramos mais próximos das bases do PSD, mas com a direção do Partido Socialista tínhamos uma relação de confiança que levou tempo a construir com o PSD. Só se construiria com Sá Carneiro no tempo da AD. E isso é uma coisa que também explica atuações dos partidos neste tempo. Exato. E ainda uma pergunta em relação aos contactos internacionais. Portanto, até diz que depois de 76, até com o vosso bom resultado internacional, enfim, aqueles partidos da democracia cristã que tinham sido vossos interlocutores em 74, 75 ainda vos dão uma atenção maior, não é? Como é que geriam isso? Quer dizer, havia
havia o apoio da Fundação Konrad Adenauer. Era o único apoio que tínhamos, era esse, que apoiou a fundação do IDEL, que vai agora fazer 50 anos, e depois, mais tarde, um outro instituto para as autarquias locais, que era o Instituto Fontes Pereira de Melo, porque eu seria secretário-geral. Agora, as relações eram muito próximas, muito estreitas. O Adelino, o Mário da Costa, era muito requisitado, até para fazer campanhas em Itália, campanhas eleitorais em italiano. Até não tinha se tornado um herói da democracia cristã europeia. Não, só em Itália, pronto, ele gostava de o fazer. E, de facto, o CDS era para os partidos da democracia cristã, tinha sido uma boa notícia, portanto, e os dirigentes tínhamos também muito boas relações com os conservadores britânicos e, portanto, com a direita democrática europeia, não democrática cristã, e por isso nós fomos muito importantes, a direção do CDS, para a criação primeiro da EDU, European Democratic Union, em 80, 81 talvez, portanto, que uniu pela primeira vez os partidos democráticos cristãos e conservadores, e depois na IDU, International Democratic Union, que é mundial, onde são também o Partido Liberal do Japão, o Partido da Austrália, os republicanos americanos dos Estados Unidos, e portanto que reuniu pela primeira vez os partidos democratas cristãos que só existiam na democracia cristã na América Latina e na Europa, com os partidos conservadores e liberais clássicos no mundo. Portanto, o CDS, apesar da sua juventude, foi uma peça importante nessa construção. E agora descreva-nos um bocadinho a figura do Adelino da Mar da Costa, que, enfim, muitas pessoas que se lembram dele, mas outros não, já vieram depois. Como é que ele era? Quer dizer, como é que ele vivia? Quer dizer, isto é, como é que ele funcionava? Era um tipo bastante descontraído, bastante bem disposto. Não me lembro de o ver zangado, enfim, deve ter zangado, mas não me lembro. Tinha uma grande energia, tinha a bonomia dos gordos, não é? Portanto, era muito fácil simpatizar com ele, e ele também conseguia, com alguma facilidade, as coisas que pedia. Era um tipo simples, não é? Também ia tomar um medronho ali, ou enfim, há uma taberna, chamemos assim, na esquina da sede do largo, na esquina do largo que se chama de Lina Mar da Costa, do Largo do Caldas, que ainda hoje eu vi que essas bifanas são famosas, não é? E portanto a gente ia ali almoçar muitas vezes umas bifanas, e eram os seus almoços favoritos. Portanto era um homem que se fazia popular no seu bairro, não é? E portanto frequentava ao pé da sede do CDS os estabelecimentos. Era de trato muito fácil com as pessoas, era profundamente católico e cristão, não afirmava essa sua fé. Aliás, houve 2 artigos que ele disse que me ia escrever e nunca chegou a escrever. Um era sobre a Igreja, disse-me: um dia tenho que escrever um artigo sobre a Igreja. E nunca acabou por não escrever, mas pronto, tinha essa preocupação que era na sua vida, do seu espírito cristão e da sua fé, mais do que o seu espírito. E o outro era: tem que escrever o que é ser número 2 na política. Porque às vezes eu assistia a várias intrigas no CDS, das pessoas que iam ter feito ao Freitas a dizer que ele era ótimo, mas que o Adelino era um péssimo, não é? Era preciso afastar o Adelino, ou irão ter com o Adelino que ele era ótimo e que é preciso afastar o Freitas. E eles, os dois, resistiram olimpicamente a esse assédio intriguista. E ele tinha a noção clara da importância do número 2, não é? Portanto, não tinha nenhuma ambição de ser o número 2, sobretudo se isso fosse a acontecer com o seu amigo Freixo Amaral. E, portanto, sabia que essa era a forma de ele fazer a sua política e de conseguir que o Freitas fizesse também aquilo que era a sua política. E, portanto, estava realizadíssimo com isso. Não é? Era-lhe mais fácil ser próximo de Adelino da Mar da Costa do que de Freitas do Amaral, também pela idade e por esse feitio, de alguma forma. Eu sou amigo do Freixo Amaral. Agora, era mais divertido com o Mar da Costa, mas enfim, sobretudo pronto, acaba por ser
amigo dos dois, e acho que o problema de Freitas do Amaral é a morte do Adelino. A morte do Adelino em 1980, é um vazio tremendo, porque mesmo para um partido é mais difícil substituir um número 1 do que um número 2. Não é? Por substituir o número 1, pronto, mais instalada, menos instalada, o partido lá tem que resolver. Não é? Agora, o número 2 tem que ser alguém que reúne o consenso do povo, das bases, e do número 1. Portanto, pode ser uma equação impossível. Não é? Eu acho que isso foi um problema que nós tivemos dificuldade em superar. A partir de 1980. Mas, portanto, o Adelino era um tipo desconcertante, não é? É uma pessoa que chegava-se muitas vezes atrasado aos jantares nas embaixadas, quando digo atrasado é 1 hora e tal, não é? Mas que se entrava como uma graça e, portanto, ficava toda a gente descontraído. Portanto, era uma pessoa, de facto, única, não é? Também com grande imaginação, um grande parlamentar, não é? Um grande verve. Portanto, foi de facto um fator grande de afirmação e de crescimento do CDS. Não é? Eu digo, enfim, às vezes, que o Adelino Amaro da Costa era no CDS o explicador recíproco. Explicava ao Freitas do Amaral que o partido não era tão mau quanto ele pensa. E explicava ao partido que o Freitas não era tão Amaral quanto ele pensa. É esta a explicação que de facto, pronto, o Diogo Freitas do Amaral, enfim, nós devemos muito, quer dizer, ele foi o líder do partido em circunstâncias muito difíceis e com sacrifícios pessoais, mas pronto, tinha as características positivas e negativas de quem exercia aquela posição. Deve ter sido duro depois vê-lo como ministro de um governo. Deve ter sido duro depois vê-lo como ministro de um governo de José Sócrates. Foi um erro. Quer dizer, há erros que ele fez porque o Adelino não estava vivo. Não? Ele nunca faria. Não é? E esses erros justificam-se por outra coisa que eu há pouco disse, não é? Que a relação com o PS no nível de Cooper era melhor do que o PSD. Mas também o governo PS-CDS também deu para nos explicar que nós com o PS éramos bons a trocar bolas, um do lado do campo e outro do outro, portanto um está num campo de um lado e outro no outro, não é? Portanto não estamos do mesmo lado do campo. E então, se tiver aqui o PSD a ser rabiado com as bolas, isso então era o ideal, mas não podemos estar do mesmo lado, não podemos estar em coligação, porque isso as pessoas não aguentam, nem o próprio partido torna possível. Portanto, esse exemplo do governo PS-CDS foi uma primeira e última vez. Não é? Portanto, e eu acho que o Diogo Freitas do Amaral não assimilou isso e pagou um preço político disso. Ou também, ter naquelas coisas contra a invasão do Iraque, acho muito bem que se manifeste contra a invasão do Iraque. Agora, ao lado de Mário Soares e de Francisco Louçã, é que não está certo, quer dizer, as pessoas não percebem, não é? Pronto, as companhias são importantes, portanto, enfim, o Amaral não valorizava tudo isso, mas isso depois teve um custo político para ele elevado. Pois. Muito bem, José Ribeiro Castro, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, foi muito interessante. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim deste episódio do programa A Vida em Revolução. Voltamos na próxima semana. Até para a semana.